Cidade. Política de A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Prefeita de Olinda consegue se livrar de impeachment, mas não terá trégua, pelo menos é o que garante a oposição, né, Mário Flávio? Bom dia. Bom dia, Renata, bom dia, Vitor, bom dia, nosso ouvinte. E olha, não teve trégua, não terá trégua a Mirella Almeida, apesar da vitória cachapante que ela teve ontem. Renata, eu dizia aqui ontem, não acreditava que esse pedido de impeachment ele passasse, mas veja, ele foi apreciado no plenário. Mas o governo obteve uma vitória muito grande. Foram 13 votos a favor numa Câmara de 17 vereadores. Então, é uma maioria ampla, mas de fato o que chama a atenção é só o fato de ter conseguido a abertura do processo de impeachment para ser discutido. Desgastou muito a imagem, né, da prefeita de Olinda, saiu em todos os portais que cobrem política do Estado e até os portais de notícias mesmo que chamam a atenção nessa história aí. Mas quando acaba, né, a votação e o governo sai vitorioso, a Mirella Almeida grava um vídeo e chama a oposição de irresponsável, principalmente o Antônio Campos, que é o advogado, né, que é irmão do Eduardo Campos, e foi que abriu o processo de impeachment. E na sequência o Antônio Campos grava um vídeo com um teor pesado e diz que vai até os órgãos de controle, vai ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e provavelmente à Justiça também, para que a prefeita possa sofrer um processo de impeachment. E, Renata, o que é que se tem de lição? Que se a prefeita de lá não melhorar esse diálogo com a Câmara Municipal, ela pode ter problemas. Ah, mas teve uma vitória muito grande, só contou praticamente com 2 votos aí de vereadores contrários, né, inclusive do próprio presidente da Câmara, mas ficou dado o recado para a Mirella Almeida. Se ela não melhorar essa interlocução com relação à Câmara Municipal, poderá ter problemas de relacionamento nos próximos meses e, quem sabe, até enfrentar dificuldades. O fato é que existe muita reclamação da maneira que a prefeita conduz esse relacionamento com a Câmara Municipal e esse foi um sinal de alerta, digamos assim, que foi dado pela Câmara e ela pode ter problemas aí mais para frente. Ô Mário, eu tenho 2 dúvidas em relação a esse processo. A primeira dúvida é que as relações do Antônio Campos com o núcleo duro, digamos assim, da família Campos, né, o núcleo do Eduardo e dos filhos, era uma relação bem estremecida, para não dizer distante. Existe alguma solidariedade direta do João Campos ou implícita a esse processo, como uma espécie de fragilização de uma aliada direta da governadora? E aí vem a segunda dúvida. Teve participação da governadora, uma intermediação ou mediação com os vereadores para garantir essa vitória da Mirella? Vitor, a primeira pergunta é o seguinte, veja, desde que Antônio Campos foi candidato a prefeito de Olinda, né, a 2 eleições, e ele não obteve apoio do PSB, que a relação estremeceu, inclusive, principalmente da mãe dele, né, a ex-deputada federal Ana Reis, né, que ficou bastante chateada aí com a família Campos, né, com Renata, com João Campos, Pedro e a cúpula do PSB. Mas aí na eleição passada houve meio que uma reaproximação, inclusive com eles fazendo fotos juntos. Isso aconteceu também com Marília Reis, né, que tinha ficado afastada. E existe essa reaproximação, mas eu acredito que essa história não passou pelo crivo aí do João Campos. Enfim, passou longe. E sobre essa história aí, a segunda pergunta que você fez, veja, eu não acredito também que a governadora tentou intervir nessa história. Acredito eu que a prefeita mandou um secretário antes da reunião do impeachment para tentar conversar. Conversou com eles, os vereadores meio que disseram, a gente vai abrir o processo, mas a gente arquiva ele agora logo e pronto, e morre essa história. Eles queriam dar esse recado à prefeita que se não melhorar essa situação, a coisa pode piorar. Veja, quem passa uma situação bem parecida é a prefeita de Olinda, a prefeita de Bezerros, Luciele Laurentino. Todos os dias, nas sessões da Câmara Municipal, tem vereador da base reclamando do trato que recebe, porque não há, segundo os vereadores, um tratamento igual com algumas lideranças locais por lá. Então, acredito eu que Luciele deve ter não problemas parecidos com esse que teve, mas desse relacionamento com a Câmara é uma história bem complicada que ela vem passando. E acredito eu que Mirella não quer ceder a alguns apelos de alguns vereadores e por isso que chegou a esse caso extremo aí
de abertura de um processo de impeachment que acabou não acontecendo. Mas, de fato, o recado foi dado pela Câmara de Vereadores por lá, que se não melhorar, pode ter problemas. Vamos acompanhar, então. Mário Flávio, obrigado, Mário, e até amanhã. Valeu, parabenizar mais uma vez aqui, como todo mundo vem fazendo, Vitória Oliveira, que está completando um ano, e Renata Torres, que está também hoje de idade nova, né, aí comemorando desde a meia-noite. Ela que inclusive nem dormiu, porque completou a idade nova hoje. Hoje está aí a noite toda acordada na expectativa do aniversário. Valeu, Mário. Valeu, tchau. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.